Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Essa é a nossa primeira e maior ambição. Ganhar almas para Cristo, as livrar da prisão, mostrando-lhes a luz do entardecer. Mostrando-lhes a luz do entardecer. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Uma alma puto, do zumbo ao índico, do rovo uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos cooperar em levar essa mensagem de Deus ao norte, no centro e no sul. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Do rovo uma alma puto, do zumbo ao índico, do rovo uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos
Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida em primeiro lugar e a oportunidade de estarmos de volta depois de termos desaparecidos, depois de não termos a oportunidade de fazermos mais um vídeo. Eu quero acreditar que assumiram que foi por ocasião da Páscoa e dizer que foi isso mesmo, amados. E quero acreditar que tiveram bons momentos durante a Páscoa. Foi possível de ouvir alguns irmãos e a informação que tivemos é de que a maioria de vocês passaram bem a Páscoa. Nós também passamos bem. Tivemos 2 cultos na sexta-feira, 2 cultos no sábado e mais um culto no domingo, somando 5 cultos. Só foi muito bonito. Estávamos como que mergulhados numa lagoa de mel, onde tudo era doce, e certamente aproveitamos muito. O pastor Givaldo teve 2 cultos, o pastor Bento teve 2 cultos, e eu só pude dirigir a ceia e falamos algumas recomendações. Só tivemos momentos gloriosos neste momento em que o mundo inteiro havia como que parado para lembrar o que aconteceu há 2000 anos atrás. E é verdade que para o mundo é simplesmente uma data, assim, digamos, como que qualquer feriado, mas para nós, os donos de todo esse sacrifício, foram momentos impactantes. E eu quero acreditar que Deus esteve convosco, com cada um de vocês, abençoando, revelando cada vez mais na medida em que vamos
nos aproximando daquele dia. E quero acreditar que está tudo bem, está tudo em ordem. E estamos como que aproveitar este momento, cada momentinho que nos é dado. É necessário que faça o uso condigno, porque a qualquer momento os ventos mudam. E quando os ventos mudam, as coisas também mudam. A qualquer momento pode talvez ouvir que não há mais cultos e tudo mais. Só quando ainda é dia, semeemos. Esta noite gostaria que pudéssemos tornar a voltar para o nosso tema de fé, onde dizíamos que provável vamos acabar este mês falando a respeito deste assunto. Não sei se seremos capazes de terminar assim falando cabalmente, porque tenho um livro de citações das mensagens onde o irmão Branham fala a respeito da fé, e também as citações daquilo que Paulo disse a respeito da fé. Só estamos a tomar a partir do primeiro, daquilo que o primeiro mensageiro Paulo disse e o que o último mensageiro, irmão Branham, disse. E até aqui realmente já é uma grande bênção. Se fôssemos talvez para termos que parar, não sentiríamos assim que talvez não falamos nada a respeito da fé. Só vou ler no livro de São Lucas 18. São Lucas 18, a partir do versículo 8. Eu vou ler São Lucas 18, versículo 8. Aí, para termos onde começar. E espero que o Senhor nos abençoe neste momento que estamos a tentar recordar o que estávamos a falar antes da Páscoa. É uma leitura que temos vindo repetindo, só vou ler diretamente. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Só estamos como que respondendo essa pergunta. Oremos. Ó Pai Santo, aqui estamos mais uma vez, com mais uma oportunidade de dirigir o nosso rosto em direção aos seus filhos, a sua noiva comprada pelo teu sangue, não o sangue de um judeu ou samaritano ou sequer um gentio, mas sangue de Deus vivo. Venho, meu Pai, para pedir que me santifique para a obra que está em minha frente. Tire toda escória ao meu redor
toda a suficiência e coloque as palavras propícias que podem ser úteis para alguém em algum lugar, talvez que pode ser útil para algum soldado ferido que talvez esteja pronto para desistir, para desfalecer, para que tome coragem, se levante, porque o Rei conta com todos aqueles cujos nomes se encontram no livro da vida, independentemente das dificuldades. Comece conosco, Pai, e nos alimente. Cure aqueles que estão doentes, responda às orações daqueles que estão orando para a Tua glória, te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Estamos, como já me referi, de volta ao nosso pensamento de fé. E talvez como uma maneira de ainda refrescar as nossas mentes, vou ler de novo no livro de Hebreus 11, para termos como que voltar para aquilo que estávamos a abordar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. É aqui onde estávamos já a seguir uma sequência da obra da fé. Talvez ter que ainda ler. Vamos ler aqui no versículo 4, no versículo 5, melhor dizendo: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe em primeiro lugar, depois e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herança da justiça, que é segundo a fé. A herança da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão. E Paulo foi citando o que a fé fez. No versículo 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sim,
Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordens acerca dos seus ossos. Tudo isso foi feito pela fé. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E ele vai citando continuamente aqui as obras da fé. E pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Só podemos ver aqui, quando eu estava a pensar sobre isso, às vezes, como o profeta diz, que quase a maioria das coisas que a gente faz, a gente fazemos com uma fé que talvez não notamos. Há muita coisa mesmo que a gente estamos já a fazer. Se fosse para escrever um testamento a respeito de tudo aquilo que a gente faz, vamos descobrir que afinal há muita coisa que também já conseguimos fazer pela fé. Eu poderia, talvez, neste momento, ter que, como que encorajar os missionários, quando um testamento for a ser escrito a seu favor, aquilo que talvez você tenha feito e não imaginava que incluía fé naquilo, vai descobrir que, afinal de contas, foi pela fé. Vai descobrir que, digamos, na escrita do seu testamento, para aqueles que talvez deixaram os seus serviços para abraçar a obra missionária, talvez virá escrito que pela fé Filano deixou o seu emprego, pela fé Beltrano deixou a sua terra natal, deixou a sua cidade, foi peregrinar na cidade X, porque tinha em vista, havia visto pela fé que haveria um punhado da noiva a querer nesta mensagem da hora. E é assim como a maioria dos nossos testamentos serão escritos. E Deus abençoe a cada um de vocês, porque lembra-se, estão onde estão, é pela fé. Sem fé, poderia duvidar. Eu parece que me lembro deste outro irmão que queria ir num determinado lugar e começou a pensar nos habitantes daquela cidade, como são difíceis, e acabou não indo. Só você está lá onde está, é pela fé. Você tem esse pequeno grupinho que você tem, é pela fé. Você tem essa pequena igreja que conseguiu levantar, é pela fé. Os santos do Antigo obteram testemunho pela fé. É só pela fé que alguém pode ter um testemunho. Falando aqui a respeito de testemunho, faz-me lembrar, foi ao longo desta semana, uma certa irmã que havia
nos deixado já, se a memória não me falha, há 20 e tal anos. Subitamente foi ferida com os espíritos maus e lá ela estava, nem respirar, nem conseguir andar. Mas ela pensou que me leve à igreja. Tinha que procurar carro, lhe carregaram, vieram com ela precisamente aqui. E logo que a rodeamos, os espíritos começaram a manifestar. Oramos e ela já está bem, já está de volta à comunhão. Tudo isso é a fé que faz. É o testemunho que é produzido pela fé. Foi precisamente na terça-feira uma irmã que havíamos orado a favor dela no ano passado, que não concebia. Oramos, depois de orar, foi para casa. O marido nem sequer é crente. Só quando chega em casa, depois de um tempinho, os familiares se reuniram e tentaram lhe arrastar para os curandeiros. E ela negou. E disse: já recebi oração, o pastor orou, eu creio que tudo vai dar bem. E tentaram desencorajar, dizendo: aquele Deus que ajudava, que ouvia orações, já não ajuda hoje. Mas ela se apegou à oração e na terça-feira vinha para me informar que, pastor, já estou grávida. Tudo isso é a obra da fé. Só estamos como que voltando. E meu Deus, está sendo uma grande bênção. Só vou continuar a citar. E falando aqui o profeta, precisamente nesta mensagem, desde o princípio não foi assim. Ele diz que existem 2 elementos. Um deles é a fé e o outro é a incredulidade. E incredulidade é pecado. Esse é o único pecado que existe. E ele ainda está tentando mostrar que há 2 elementos que regem a vida do homem. E diz aqui, um deles é a incredulidade, que vem do diabo, e o outro é a fé que vem de Deus. Só esses 2 elementos é que regem as vidas das pessoas. Se você não é regido pela incredulidade, você é regido pela fé. E a incredulidade vem precisamente do diabo. É a mercadoria que o diabo mais vende. E outro é a fé. E Deus também, poderíamos aprender uma grande lição aqui mesmo. Deus não pode operar sem que haja fé. Só Deus opera através da fé, enquanto o diabo opera através da incredulidade. Só a incredulidade é algo que não devemos entreter, porque estaríamos a entreter com uma cobra venenosa, uma mamba venenosa. Não é de se admirar que naquela visão que o irmão Branham viu,
ele viu aquela mamba africana que num instante basta atingir, você já era. E a outra é a fé que vem de Deus. Estou a citar nesta mensagem a aliança de Deus com Abraão, que vem de Deus. Agora, a incredulidade não pode fazer nada por você, a não ser condená-lo. Não há nenhuma virtude, digamos, boa que pode lhe ajudar. Por isso, como crentes, devíamos combater a incredulidade, porque ela não pode nos fazer nenhum bem. A única coisa que a incredulidade pode fazer é nos condenar. Os que rejeitaram a Noé foram condenados. Quando o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva aceitaram a incredulidade, veja o que eles perderam: a vida interna, a comunhão com Deus, a herança terra. Eles caíram terrificamente numa cova profunda. Foram condenados, e toda a humanidade condenada por causa da incredulidade que os nossos pais aceitaram. Se há alguma coisa que o crente devia detestar, é realmente a incredulidade. Estamos entrando nisso. A incredulidade não pode fazer nada por você, a não ser condená-lo. E tudo o que ela pode fazer é destruí-lo. E a fé é a única coisa que pode ajudar. A única ajuda que se você quer alguma ajuda de Deus, aproxima-o querendo nele. Faz-me lembrar daquela mulher que havia sofrido, e ali com fluxo de sangue, se aproximou do Senhor com uma fé genuína. E ela disse no seu coração: se eu pegar a orla dele, eu ficarei curada. Veja, aquilo era acto de fé. E aquele acto de fé ajudou. A única coisa que pode lhe ajudar, irmão, não é murmurar, não é beirar, não é zangar, não é impura, mas a fé pode lhe ajudar. Porque a fé ajudou a muitos, salvou a muitos. Como acabamos de ver uma lista aqui, de como Enoque não viu a morte, porque a fé lhe ajudou para não ver a morte. Vimos a salvação de Noé e a sua família, porque quereram. Vimos a bênção de Abraão, Shadraque, Mecheque e Abednego. A fornalha não podia lhes queimar, porque eles tinham fé. E talvez tentar colocar isto que muitas das vezes temos colocado de lado. Estava a ver a foto de João, aquele que escreveu o livro do Apocalipse, como lhe ferveram por 24 horas num tambor de azeite, de óleo, mas a fé que ele tinha salvou-lhe. E a fé é a coisa que o crente devia abraçar,
com tudo que há nele. Talvez alguém diria, mas pastor, e fé? Qual fé que está a referir? Me refiro à fé nas promessas de Deus. Quando Deus diz alguma coisa e você se apega àquilo sem arrazoar, se apega àquilo sem duvidar, isso é que se chama fé. E é o que pode lhe ajudar, é o que lhe ajudará. Se você está a padecer necessidade, e você vai, sabe que Deus prometeu que pedi, serei-vos dado, e pedi em abundância, e você vai orar pedindo as suas necessidades, além de correr de um lado para o outro, a bater todas as portas dos vizinhos. Vá, ore, creia. Está vendo? A fé é a única coisa que pode lhe ajudar. E é a arma mais poderosa de um crente. Quando alguém crê, irmãos, a sua fé pode mover montanhas. A sua fé pode mudar situações. A sua vida, digamos, social pode mudar por causa da sua fé. A sua vida espiritual pode mudar através da sua fé. A sua fé pode lhe salvar de muitos males, de muitos perigos que lhe procura, lhe apoquenta. É tudo pela fé. Só o crente deve abraçar a fé com tudo que há nele. Está vendo? E tudo o que ela pode fazer, destruíram. E a fé é a única coisa que pode ajudá-lo. A incredulidade é o poder demoníaco. Com certeza, quem não crê já está condenado. É aqui onde nós estávamos já a ler nessa mensagem, sinais escriturísticos do tempo, onde o profeta estava dizendo: a incredulidade é a coisa mais horrível que existe no mundo. Só a incredulidade é a coisa mais ruim que existe no mundo. Este mundo está onde se encontra hoje, sem paz, guerras em todo lado, e as pessoas estão a expendir mais seus recursos para alimentar as guerras. Os dinheiros que são gastos ao nível mundial, se não tivéssemos guerras, teríamos o suficiente para alimentarmos uns aos outros até não ter a quem alimentar. Mas esses males todos, esses desentendimentos todos que nós temos, essas doenças todas que nós estamos a encarar hoje no mundo, sem cura e tudo mais, tudo isso apareceu por causa da incredulidade quando os nossos pais creram numa única palavra que havia sido acrescentada. Deus tenha pena de nós. Eu tentava explicar aos irmãos que quando se diz acrescentar ou tirar, é precisamente tirar o significado da palavra. Deus já havia dito que no dia que vão comer, certamente vão morrer. Mas Satanás disse que no dia que vão comer, certamente não vão morrer. Esta palavra não alterou o significado
daquele parágrafo, sei lá, daquilo que estava sendo dito. É ali onde aparece o perigo. É o que é proibido para se fazer alterar o que foi dito. Está a ver, amados irmãos? A incredulidade é a coisa mais horrível que existe no mundo. E ele diz, apenas tenha fé. Que Deus possa nos ajudar. Oh, que coisa horrível é a incredulidade. E os mais incrédulos são pessoas religiosas. Os mais incrédulos, repito, são religiosos. E muitas das vezes, ao longo das eras, foi sempre assim. Já viram, amados irmãos? Quando o Senhor Jesus chegou aqui na terra, ele foi rejeitado, digamos, o maior número foram os religiosos, fariseus, saduceus, e os concílios daquele tempo rejeitaram. E a igreja também foi rejeitada pela igreja nominal. E foi sempre assim, amados irmãos. Poderíamos dizer que quando se levantou, digamos, João Wesley, os luteranos negaram. Quando levantou o Pentecoste, os metodistas negaram. Quando levanta a mensagem da hora, os pentecostais hoje é que estão a negar. Temos este quadro que o profeta está a tentar nos mostrar que os mais incrédulos foram precisamente os religiosos. E ele disse, nessa mensagem, nessa citação no livro de Deuteronômio, está tomando quase praticamente toda a Bíblia, onde se fala a respeito da fé. E ele disse, esconderei deles o meu rosto, verei qual será o fim deles, porque são geração perversa, filhos de quem não há fé. Está a ver como Deus diz aqui, como ele vai se esconder a sua face perante essa gente que não crê. Se você quer ver a mão de Deus na sua vida, se você quer ver Deus na sua igreja, se você quer ver Deus na sua família, no seu emprego, nas suas campanhas, em tudo aquilo que você faz, se você quer ver Deus, Deus pode ser visto quando você ter fé nele. Dizíamos como Deus esconde a sua face dos incrédulos. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele não apareceu para nenhum incrédulo sequer. Ele só foi atrás dos seus discípulos. Aquilo que estávamos a tentar explicar, que quando Jesus ressuscita dos mortos, ele já estava precisamente na etapa da terceira puxada. Porque nós sabemos que a sua primeira puxada foram as curas. E a segunda puxada foi precisamente as profecias que ele proferiu. E quando ele morre, ele vai pregar para as almas que estavam em prisões. E aquilo era a sua terceira puxada, pregar para pessoas que não podem se arrepender. Ouvir e todavia não conseguir dar o fruto do arrependimento. Deus nos livra dessa situação. Oxalá que não haja nenhum que está a nos ouvir, que está nessas condições. Ouvir a palavra ser pregada, todavia não ter graça de se arrepender e produzir o fruto do arrependimento. Ouvir a palavra ser pregada,
como aqueles que estavam em prisões, que Jesus foi pregar para eles, aqueles que negaram a mensagem de Noé. Jesus foi pregar para eles, mas a pregação que Jesus fez para eles foi simplesmente para servir como, digamos, testemunha. Não lhes salvou. Não permita que a mensagem chegue a um ponto em que ela se torna simplesmente como um testemunho para que você seja condenado. Quando alguma coisa é pregada, faça o possível para se livrar daquela situação que foi pregada contrariamente. Eu podia talvez tentar colocar alguma coisa aqui. E às vezes as pessoas não estão assim cientes, informadas. Um pregador, um pastor ou um ministro que Deus levantou para você. Aquela pessoa que Deus levanta para você, Deus o levanta simplesmente para que ele possa lhe usar para quê? Para ele falar para você. Quando Deus quer falar para você, ele usa a boca do seu pastor. E se você não está ciente disso, vai pensar que talvez que seja pastor que está pregando. Essa é a razão, por isso que o pastor é que come o seu dízimo, porque ele está no lugar de Deus. Deveria ter sido Deus a comer, mas porque o seu pastor é a boca de Deus, é ele que come o seu dízimo. É a boca que Deus usa para falar com você. Agora, se você não está como que ciente disso, porque talvez nós como pastor podemos não chegar a este ponto em que você vai diretamente e diz: irmãos, tem que me ouvir, porque Deus costuma me usa como a sua boca. Essas coisas às vezes são esperadas que o Espírito Santo as revele para você como crente. O que eu estou a tentar dizer, lembro-me, foi precisamente na igreja de Canongola, estávamos a falar a respeito de irmãs que sobem montas, e até trouxemos a citação do profeta. Eu estava a tentar até dar exemplo de que você vai subir em montinha, talvez com as saias bem largas e compridas. Aquilo pode entrar na roda de atrás e você vai ser arrancada, saia na estrada. Advertimos, as pessoas pensaram que talvez é homem, é pastor a falar. Meu Deus, como se não bastasse. Uma certa irmã que havia ouvido tudo isso a ser pregado, acabou. Não, eu fico um pouco longe, tenho todas as minhas razões para subir monta. E aquela subiu. E depois de um tempinho naquela monta, as saias começaram a entrar na roda de trás. Até caíram e toda a saia foi tirada. E ela tinha que tirar aquela saia. Graça é de que ela trazia capulana. Poderia ter feito um espetáculo jamais esquecido naquela área. Toda a saia foi engolida pela roda de trás. E ela perdeu aquela saia, tinha que se desarrascar para pegar a capulana e se vestir.
Eu estava falando com a irmã e a irmã estava me contando. Disse, eu caí, ainda tenho feridas, e me mostrou as feridas por uma semana sem andar. Mas uma outra, lá mesmo em Carongola, mas uma outra, são irmãs que deviam ensinar as irmãs novas. São irmãs antigas, que deviam ter já aprendido, saber que pastor não fala só por falar. Essa outra acabou caindo, toda a bacia quase se destruir. Um mês sentada sem conseguir andar. E o que estamos a tentar? E o irmão fez uma afirmação salutar. E alguém dizia, pastor, nos mostra a citação onde o irmão Branham diz que não pode subir monta. E finalmente tivemos que trazer, mostramos. Naquela mensagem, escolhendo uma noiva. Acabamos de mostrar. E o irmão disse, por que necessitaram uma citação se o pastor já falou? Ele falou, desde que o pastor tenha falado, para mim é suficiente. Imagine, se o pastor pode só levantar e começar a falar de coisas que ele não tem base escriturística. Se você ouve o seu pastor a dizer alguma coisa, é porque ele sabe onde está parado. Ele está a falar para o seu bem. Ele está a tentar lhe ajudar para que você tenha favores com Deus. Não está tentando tirar privilégio. Quem não gostaria que o seu rebanho tivesse o melhor? A gente lhe chamamos como nossos filhos. Gostaríamos que pudesse ter o melhor. Mas mesmo assim, esses trabalhos não são nossos. Somos simplesmente trabalhadores. É trabalho do dono, que deve ser feito de acordo com as ordens do dono, sem olhar cara. Acho que está claro, hein? Meu Deus, deixa eu ter que ainda ler algumas partes aqui. Esconderei deles o meu rosto, verei qual será o fim deles, os incrédulos, porque são geração perversa, filhos em quem não há fé. Se você quer consultar, é Deuteronômio 32, versículo 20. Deuteronômio 32, versículo 20. Deus costuma esconder a sua face para os incrédulos. E Ele revela a sua face para aqueles que creem. Se você quer ver a face de Deus, creia na palavra de Deus. Se você querer adver a face de Deus, não disse Jesus que se você querer verá a glória de Deus? E ele diz, algumas pessoas querem trazer o mundo com elas, mas você tem que sair do mundo para entrar em Cristo. Você tem que sair da incredulidade para entrar na fé. Agora, quando a gente diz sair do mundo para entrar em Cristo, sair da incredulidade para entrar na fé, estamos mesmo aproximando. Porque já é uma outra reta esta que nós estamos entrando nela. Nós estamos a lutar, talvez, para, digamos, como quem diz, você pode ter deixado de beber, de fumar, de prostituir, essas coisas todas, mas ainda continuar sendo um incrédulo. Nós já estamos num outro nível, um nível muito alto, que vai além dessa baixeza.
Já estamos num nível muito alto, espiritualmente falando. Não estamos simplesmente a falar a respeito de, digamos, deixar de beber, fumar, prostituir, roubar. Essas coisas são muito baixas. Nós estamos muito em cima disso. Estamos a falar precisamente a questão de querer. Já é um outro nível, já é um nível muito alto. Depois de termos saído nessas coisas do mundo, tem que chegar um momento em que vamos querer em toda a palavra que sai da boca de Deus. Não questionar, não duvidar nada, desde que a palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus com a fé como a de uma criança. Desde que seja a palavra de Deus, devemos ter graça suficiente para podermos querer, independentemente quão impossível pareça. Como Pedro, que foi dito pelo Senhor, venha andar em cima d'água. E ele não questionou. E quando ele não questionou, a sua fé lhe suportou para andar em cima da água. É isso que se espera de um crente hoje. A graça suficiente de obedecer a palavra de Deus sem questionamento. Não se lembra de Naamã? Aquele leproso que veio de terras longínquas à procura de ajuda do profeta Eliseu. E ele foi dito que devia ir mergulhar no Rio Jordão. E ele começou a dizer, homem de Deus, nós temos melhores rios na nossa terra. Mas um dos seus servos disse, obedeça. E ele foi mergulhar. E quando ele mergulhou, ele ficou curado. O que lhe curou não é exatamente as águas, porque ele sempre tomava banho com a melhor água do que aquela. O que lhe curou é a fé naquilo que o profeta havia dito. Devemos precisamente sairmos de arrazoar a palavra de Deus. Sairmos de questionar a palavra de Deus. E ter graça de aceitar a palavra de Deus, independentemente quão difícil e quão incrível pareça. Alguém diga amém lá. É verdade. Chegar ao ponto em que você tem graça de receber toda a palavra que sai da boca de Deus sem questionamentos. Você já chegou a um ponto em que já tem a fé do arrebatamento. Não ajuiza, não questione. Não tenta ver. Faça como mostrávamos, que faça como aquela donzela Maria. Quando foi dita que ia conceber. E ela disse, mas como é que vai ser possível? E foi dito. E ela automaticamente viu que aqui não ia funcionar e eu usar a minha maneira de compreender. E ela disse, faça comigo segundo a palavra que foi falada. É isso que nós devemos fazer. Deixar a promessa de hoje operar em nós. Deixar a promessa da mensagem da hora operar em nós. Vamos colocar de lado o que achamos, o que estudamos, o que pensamos que é melhor, o que pensamos que é a melhor resposta, é o melhor caminho, é a melhor visão. Vamos deixar isto de lado e tomarmos exatamente o que a mensagem nos ensina, para que se cumpra em nós, segundo aquilo que foi prometido para
a noiva desta era. Uma noiva palavra que não vai aprovar a morte. Uma noiva que será transformada ao abrir e fechar de olho. Para tal, precisamos de sair na incredulidade e entrarmos na fé. A fé genuína que não questiona nada, que simplesmente diz: eis aqui o teu servo. Lembra-se? Maria ouviu a palavra do anjo e ela creu. E quando ela creu, ficou grávida. Se ela tivesse duvidado, não teria ficado grávida. Mas ela creu. É o que nós devemos fazer. Nós também fomos enviando um grande anjo, o mensageiro desta era. O 7º anjo foi enviado a nós e nos falou a palavra. E essa palavra que estamos a profetizar de novo, repetir de novo o que foi pregado. Esta é a altura em que a gente devia chegar a um ponto em que vamos aceitar toda a palavra que sai da boca de Deus sem questionamento, porque é tarde do que achamos. Meu Deus, você tem que sair da incredulidade para entrar na fé. Não pode haver nada em seu caminho para realmente ter fé genuína. Você absolutamente precisa deixar tudo que é contrário à palavra de Deus para trás, para poder entrar na fé. Para você entrar na fé, tem que deixar tudo que é contrário à palavra de Deus. Talvez, deixa eu terminar lendo aqui. Como já me referi, deixa eu ler no livro de São Marcos 16. Estávamos a falar desta questão aqui, se eu puder apanhar. 16, a partir do versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, Jesus, estando eles já sentados juntamente. Lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Repreendeu-lhes logo a sua incredulidade. Se há uma coisa que deve ser repreendida, é a incredulidade, é vil, é uma coisa maldita, é a coisa mais horrível que existe no mundo. Vai prejudicar você de não receber o que você está a orar, vai prejudicar você para não ser arrebatado, vai prejudicar você para não ser curado, vai prejudicar você para não ter emprego, vai prejudicar você para todas as promessas que Deus tem para você para não se cumprirem. E dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem querer e for batizado será salvo, mas quem não querer será condenado. Agora, é aqui onde estávamos a tentar mostrar aos irmãos que você não é salvo porque sentiu arrepios, ou sentiu um pouco de alegria, ou chorou. Porque nós não queremos aquele tipo de gente, de crente, que um pregador apareceu e disse: venha receber a sua salvação, venha aceitar Jesus como seu salvador pessoal. E você vem e diz, levanta a mão e diz: ok, deixa eu aceitar. Amanhã, pregação, venha receber Jesus como seu salvador pessoal. Você está a levantar a mão. Você não está sabendo o que você está fazendo. Você não está ancorado. Você não sabe o que é isso, ser salvo. A Bíblia diz que quem querer e ser batizado será salvo. Ponto final. Você é salvo porque foi ao encontro das exigências de Deus. Você tem que ancorar nesta palavra. Se alguém lhe perguntar: você é salvo? Sim.
como é que você sabe que é salvo? Eu sou salvo porque criei e fui batizado. E a Bíblia diz que quem crê e ser batizado será salvo. Ponto final. E você ancorar, pegar, segurar, os ventos podem soprar. Você crente, crê, você está afirmado na palavra. Querer na palavra, porque somos salvos porque fomos ao encontro com as exigências de Deus. Deixa eu ler mais um pouco aqui. E ele diz aqui: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Está vendo? Tudo isso é a palavra de Deus. Você tem que crer nisso. Tem que querer e saber que isto aqui é a pura verdade. Se por acaso você ser encorajado e talvez você foi envenenado, você tem que voltar para esta palavra. Aqui esta promessa que Jesus prometeu que beberão coisas mortíferas, mas não lhes farão dano. Faz-me lembrar a questão deste irmão que dizia, a questão desse irmão que foi mordido por uma cobra. E quando ele foi mordido por esta cobra, ele fez oração e voltou para aquilo que foi prometido nas Escrituras. E ele creu, não se tornou incrédulo. Se ele não tivesse crido, ia morrer. Porque a incredulidade nada do bem pode fazer para você. O que a incredulidade faz é tudo errado. É o que a incredulidade pode fazer para você. Não há nada boa que a incredulidade pode fazer por você. Meu Deus. Ora, o Senhor Deus, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Está vendo, irmãos? Eles foram pregando a palavra. Quando pregavam a palavra, o Senhor seguia e confirmava aquela palavra. Nós temos a nossa parte, o Senhor tem a sua parte de confirmar a palavra foi pregada. Essa parte, o crente tem que estar bem ajustado, repousado, sabendo que o Senhor, se a Bíblia diz que os que creem colocarão as mãos nos doentes e os curarão, a sua parte é colocar as mãos, e o Senhor estará ali tão perto para confirmar aquela promessa que Ele deu. Atrás de qualquer promessa há um poder do Senhor que executa aquela promessa. Não é simplesmente como quem diz palavra como palavras vazias de um homem. A palavra de Deus, por sua atrás, tem uma mão forte para apoiá-la, para a confirmar. O crente deve estar bem seguro naquilo que Deus disse. Sim, não tremendo. Amanhã está nisto, amanhã não sabe onde está parado. Parece hoje é cristão, ora quer começar, ora quando... Porque se você, digamos, se você pensa que foi salvo porque sentiu arrepios, depois de uma semana vai perder o sentimento de arrepios. Começa a ver, aliás, possivelmente eu não fui salvo. Tenho que procurar mais uma oportunidade quando um outro pregador vir falar a respeito da salvação, para ver se eu posso o receber de novo. Você tem que estar bem parado,
relaxado naquilo que Deus disse, nem se você encarar a morte, parar e olhar para aquilo que Deus prometeu. Aquele que crê em mim, nem se estiver morto, viverá. Com essa escritura, os santos do passado encararam leões, os santos do passado encararam espadas, os santos do passado encararam fogueiras, foram maltratados, foram cerrados, e todo o sofrimento que eles encararam, estavam tranquilos, serenos, porque estavam baseando a sua fé na palavra, não a sua fé no sentimento humano. Já é tempo, amados irmãos, de não arrazoarmos na palavra. Já é tempo de não duvidarmos, de não tentar procurar uma maneira para, será que é possível? Faz-me lembrar esta questão que estávamos a dizer. E quando a Bíblia diz que os que creem colocarão as mãos nos doentes e os curarão. E alguém foi assistindo, vendo as pessoas sendo curadas e ficou espantado. Meu Deus, o que se trata de concreto? Se ele trouxe a sua máquina de rachixe, quando o crente estava a colocar as mãos, ele queria tentar ver o que acontece mesmo. E aquele santo, quando colocava as suas mãos, fogo saía das mãos do crente, interagia-se com o paciente e o paciente ficava curado. Porque aquele fogo, o Espírito Santo que você recebeu, o irmão Branham diz que na medida em que você vai ampliando o espaço em você, ele vai inundando você. E, amados irmãos, que Deus possa nos ajudar para querermos na sua palavra sem questionamento. Porque nós afundamos quando questionamos. Quando Pedro questionou, afundou. Quando você questionar, também vai afundar. Mas se você tomar a palavra de Deus sem questionar, você não afundará. Vou terminar. Você gostaria de dizer: Senhor, por favor, dê-me um coração que crê em toda a sua palavra sem questionar. Tire em mim o espírito que questiona, que arrazoa, que duvida a sua palavra. Eu quero ser simplesmente recipiente e agir na palavra sem arrazoar. Pedro pulou nas águas e começou a andar. E aqueles que eram ditos, levanta e anda, se ele levantasse sem questionar, levantava e andava. Aqueles foram ditos, vai, põe lama na vista e lava, e não questionaram, aconteceu daquela maneira. Essa fé que é esperada. E a boa parte, irmãos, é de que esta mensagem, eu estava a ler para os irmãos uma pequena citação. Nesta mensagem, por que Elias? Página 9. A mensagem do profeta desta era tem convertido o coração dos filhos de Deus. Converter os filhos de Deus à fé dos pais. Está a ver, irmão? Esta mensagem veio para converter os nossos corações aos corações dos nossos pais. Me refiro, vem para restaurar aquela fé que Jesus já procurou saber. Haveria fé quando o Filho do Homem voltar? Sim, haverá fé. Haverá uma igreja poderosa que terá fé. Esta igreja será uma igreja que recebeu a mensagem
de restauração à mensagem de Elias. Oh, quão alegre deveríamos estar e saber que caímos na promessa de Deus para que tenhamos a fé do arrebatamento. Que Deus possa nos ajudar através da mensagem. Não é de se admirar que tudo que nós precisamos para a fé, porque a fé vem por ouvir. E Elias vem, prega, na medida em que estamos a ouvir a palavra, estamos ganhando a fé. Por isso, com a plenitude da palavra que estamos a receber, deveríamos ter uma fé que poderia nos levar a topos de montanhas. Ó Pai Santo, meu Deus, que diremos nessas alturas? Olhando para Maria, havia uma escritura que pairava sobre os céus e procurava por onde descansar, que dizia que uma virgem conceberá. E o anjo Gabriel apanhou aquela escritura e a falou diante de Maria. E Maria creu naquela escritura e disse: seja para mim de acordo com a sua palavra. E aquela escritura achou descanso nela e começou a se formar nesse filho que havia sido prometido Deus em carne humana. E Pai, nós estamos aqui embaixo também de uma promessa que diz que Elias virá e restaurar a fé que não se apanha em essa fé não se apanhará em todas as igrejas, mas somente na mensagem da hora ela será apanhada. Cumpra-se em nós, Senhor, segundo a sua palavra. Senhor, se temos achado graça diante dos teus olhos, a favor dos pastores, ministros, nos ajude, Senhor, para termos a fé perfeita, genuína, para melhor ajudarmos o teu povo. Ajude também o teu povo, que cada um possa ter essa fé que nos apronta, que nos coloca como candidatos para o arrebatamento. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade, onde ajuizamos, onde tentamos duvidar a sua palavra, como Pedro que duvidou e começou a afundar. Ajude-nos, ó Pai, para não duvidarmos, porque a verdade é de que não queremos afundar. Senhor, encomendo este tempo nas tuas mãos, abençoa o teu povo em todo lado e dê a cada um a fé desta era, porque te peço em nome do Senhor Jesus Cristo para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Querendo o Senhor, havemos de continuar com o mesmo pensamento. Senhor,
estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor.